Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Canal JB Lobo, Contos e Fatos. O insólito, o bizarro, o sobrenatural. Hoje falarei sobre outro assunto meio espinhoso já, não é tão espinhoso assim não. Apenas vou elucidar alguns fatos que ficaram obscuros na história do Brasil. Eu tenho essa missão. E já que meus colegas do YouTube não falam, não querem falar, eles acusam, mas eles não provam nada, nem dizem nada para não se comprometer. Mas eu vou fundo porque eu já tenho 60 anos, né? E chegou a hora de alguém abrir o bico e falar certas coisas que aconteceram nesse nosso país, para o povo ficar entendendo mais ou menos o porquê das coisas, porque o Brasil está fadado ao fracasso. O Nando Moura, ele pode ser um camarada com pensamento até reacionário, mas ele quando diz que nós somos assaltados desde os tempos de Cabral, é a pura verdade. Nisso eu concordo com ele plenamente. Nós somos assaltados desde quando as caravelas chegaram aqui. Começaram pelos índios, né? Roubaram a terra dos índios e hoje roubam a terra dos brasileiros e brasileiro não tem direito a nada. Então vamos lá. O programa de hoje tem um título de Os Segredos de um Regime de um ex-ministro gordinho e da Rede Globo de televisão. Três potências, né? É verdade. Quero falar contra essas potências. A Rede Globo, eu vejo todo mundo falar, é a TV do Capiroto, a TV do Capiroto, mas ninguém explica por que chegaram a essa conclusão. E se formos taxar a Rede Globo de Rede do Capiroto pelo que ela fez com a política no Brasil, todas as outras também são em menor escala, mas o SBT, né, o Silvio Santos sempre esteve do lado dos poderosos, esquerda, direita, militar ou não, ele sempre está lá no meio, sempre. O negócio dele sempre foi grande. As outras eu não entro no mérito. O Edir Macedo, né? O Edir Macedo escolheu um lado para torcer e hoje é a TV do estatal, né? Praticamente é a TV estatal do governo. E a Globo perdeu essa, vamos direto ao assunto, essa mamata. Então vamos lá. Mas aqui eu não estou defendendo ninguém, nem estou defendendo ninguém aqui não. Estou falando o que realmente está acontecendo no país. Que eu já falei, os nossos inimigos são os políticos, os maus políticos, né, que é a maioria, pelo menos 80%. O sistema religioso, e isso eu falo todo o sistema religioso. A religião, que foi inventada pelo homem, a religião não é de Deus, não é de Cristo, nunca foi, nunca será. E outro problema grande que acontece, né? Os meios de comunicações, que sempre estão a serviço do poder e do seu bem-estar, e não do povo. Se o povo pensa que os meios de comunicação estão preocupados com eles, pode tirar o cavalinho da chuva. Então vamos lá ao programa. Muita gente bate no peito, né? Muita gente bate no peito e muita gente acredita e tem simpatia pelo regime militar brasileiro, principalmente, porque dizem que não houve corrupção durante o regime militar. Aí eu pergunto a vocês, será que não houve? Porque corrupção existe até na China, onde o crime é punido com a morte. E nos Estados Unidos, que o camarada cai em desterro, né? Você sabe que corrupção nos Estados Unidos, no Japão, nesses países, não é tolerada. E logo no Brasil não ia haver? O Brasil é a corrupção desde quando as caravelas aportaram aqui. Então vamos lá. Vamos ver o problema da dívida externa. Por que a dívida externa é tão alta e impagável? Né? Entra governo, sai governo e ninguém paga essa dívida externa. Porque não interessa a ninguém pagar a dívida externa. Essa grana, esse dinheiro, vai ficar na conta do que virá. E assim vai sucessivamente. Durante o regime militar, o fundo, né, o FMI, o Brasil não ia ao fundo. O fundo é que vinha aqui. Todo mundo queria emprestar dinheiro ao Brasil. E o Brasil gostava muito de dois países. Era o Reino Unido da Grã-Bretanha e os Estados Unidos da América, né? Aqui pertinho.
E eles traziam malas e mais malas. A ditadura do Chile, da Argentina, da América Central, né, a Republiquetas da América Central, fazia da seguinte forma: pegava um dinheiro em espécie, os comandantes do país depositavam nos paraísos fiscais, né, Ilhas Caimã, Suíça, paraísos fiscais, né, para quando fossem derrubados, o povo retomasse o poder, ele já tinha onde se abastecer e viver seus últimos dias de velhice. E era feito assim, mais ou menos, o negócio. E a dívida corria para o país. O Brasil foi uma espécie assim, vamos dizer, mais bem elaborado. Você sabe que ao todo foram 28 anos de regime militar, porque as pessoas contam 25, mas eu também conto o governo Sarney e os 2 anos do governo Collor, né? É, não estou ouvindo eleição direta, não, você consegue que eu vou explicar direitinho. Tudo tem ligação um caso com o outro aí. Então, o ministro do governo militar esses tempos todo foi apenas um, o ministro da Fazenda, o simpático gordinho do quem falo. Hoje ele posa de professor, de arauto da moral, dos bons costumes, critica isso e aquilo, tem uma solução para tudo, mas na época ele não tinha solução. A solução dele era 10%. A solução dele valia 10% na época. E o Brasil se atolando cada vez mais em dívidas. Os militares, para mostrar serviço, realmente as estatais iam de vento em popa, né? O Brasil, além do petróleo, tinha a barrilha e tinha o aço, né? Siderúrgica Nacional, que não foi vendida pelos militares, foi vendida por Fernando Henrique Cardoso, entre as 93 empresas estatais, inclusive muitas que davam lucro, como Embraer, Embratel, e a dita Siderúrgica Nacional, foi vendida a preço de banana, e até hoje o Brasil não viu um centavo desse dinheiro. E o Brasil, antigamente, era detentor do aço, do petróleo e da barrilha. Hoje, o Brasil importa a barrilha, graças a Collor, que vendeu a Alpes e tornou a sucata. E também vendeu a Siderúrgica Nacional. Hoje, o aço nós temos que importar a preço de ouro, né? Aos mesmos que o Fernando vendeu. Fernando Henrique fugiu do Brasil, se você não sabe. Ele é figura não grata aqui, até pelos próprios militares, sabe disso, né? Fernando Henrique foi um traidor da pátria. Fernando Henrique Cardoso foi um traidor da pátria. O melhor presidente que nós tivemos foi o Itamar Franco, que pelo menos não roubou em seu governo e criou o plano real, que até há 3 anos atrás funcionava muito bem e segurou a inflação. Desses presidentes, tirando o Lula, que fez um governo mais voltado para as classes menos favorecidas, o menino Itamar Franco conteve a inflação, esse grande monstro, né, que devora o salário dos trabalhadores. Nós estamos vendo ela de volta aí e estamos ressentindo na pele o que é inflação, né? Gasolina a 10, bujão de gás a 120, 130 e por aí vai. Pronto. Como eu dizia, o Brasil foi mais elaborado o negócio lá. Então, o FMI vinha até nós, trazia as maletas de dinheiro e o governo orçava as obras faraônicas, obras faraônicas que o pessoal fala, que é obras gigantescas, assim, para mostrar o poderio militar e o desenvolvimento do Brasil na época. E por muito tempo, pelo menos 6 ou 8 anos, deu até para sentir alguma coisa assim, nesse sentido. A inflação era alta, nunca deixou, né? O governo militar não conseguiu conter a inflação. O Brasil, o nosso Cruzeiro, já perderam, parece que, de 12 a 15 zeros. Quer dizer, se o Brasil nunca tivesse cortado zero hoje, o salário mínimo seria 1 trilhão de cruzeiros. Então, esse negócio de real equiparado ao dólar é tudo fictício. O dólar é uma moeda que não se desvaloriza, ela está sempre no patamar, a libra também, mas o real, o cruzeiro, teve que cortar os dólares para se igualar. Sei que a maioria das pessoas entende que se ensina nas escolas. Se não tivesse cortado tanto zero,
Hoje você tinha que, você que recebe um salário mínimo, teria que trazer o pagamento num caminhão, do dinheiro sem valer nada, e você ia tirar na pá, né? Era desse jeito. O Brasil é ridículo, né? O Brasil é ridículo, esses políticos brasileiros são umas pânegas, cara, todos eles, né? Salvo as raras exceções, né? Podemos citar o Arão Steinbuch, né? O Brizola, o Vaz Ribeiro, tem o Vladimir Palmeira, o Lisandro Maciel, o Juscelino Kubitschek, o Getúlio Vargas, até Getúlio Vargas eu ligo a cara dele nesse sentido. Tem o Modesto da Silveira, do MDB, um camarada legal. O Ulisses Guimarães, temos o Randolfo Rodrigues hoje, né? Temos uns rapazes, uns cara até bacanas aí, uns camaradas. Pô, mas isso, por que não? Até o Renan Calheiros, cara. Até o Renan Calheiros, eu peguei até simpatia com ele nessa negócio aí da pandemia. Eu vi que ele tem um bom coração, ele não é tão mal assim como plantavam, não. Então vamos lá. O FMI vinha até nós, né? Aí eu era orçado. O ministro da Fazenda era a última palavra. Ele que orçava as obras e ele que ditava quanto seria gasto. Vamos supor, eu vou um preço aqui que foi levantado na época. Eu não sei se foi isso, não sei porque eu não sou nunca fui do governo. Então diziam que a Transamazônica, a primeira obra, foi orçada em 60 bilhões de dólares. Então foram gastos 15 bilhões e os outros 45 bilhões sumiram. Mas como, JB? Porque a obra foi abandonada, com apenas 149 quilômetros de estrada feita, floresta amazônica adentro. Como a Amazônia é monstruosa, ninguém sabe se eles fizeram isso, ou inventaram esse negócio para realmente fazerem isso. Ninguém sabe até hoje dizer. Só sei que 45 bilhões desapareceram e a conta foi para a dívida externa. O Brasil na época tinha uma dívida externa orçada em 80 bilhões, com mais 60 foi para 140, e os juros descendo o cabelo. Então, até hoje, você andando pela floresta amazônica, você encontra, floresta amazônica, você encontra, como se diz, vamos dizer, carcaças de tratores, máquinas, alojamentos, entendeu? Você encontra veículos nessas estradas, piche, você encontra asfalto, muito desse material já a mata tomou de conta. Então a Transamazônica foi a primeira obra faraônica e eles não deram continuidade é um dos segredos do regime, né? Isso aí. Aí ninguém sabe até hoje por quê. Outra obra faraônica muito. Essa deu certo. Até agora está aí. É a Ponte Rio-Niterói. Começou em 1968 e terminou em 1974, quando ela ficou pronta. Então, essa obra, na época, foi orçada por 70 bilhões de dólares. E realmente essa grana foi gasta, né? Porque 6 anos numa obra daquela. Você vê que a base era feita dentro do mar, a gelo seco, era uma tecnologia, morreu muito empregado, mais de 300 morreram nessa construção, né? Um senhor que trabalhou na Ponte Niterói me dizia que alguém ainda estava fazendo os caixotes, né, para entrar o concreto, de repente ia concreto, ele ficava lá embaixo, aconteceu muita coisa lá. Então, terminada a construção, foi entregue em 1964, o ano da Copa, né? Sempre a Copa, futebol, sempre envolvido com essas coisas. Mas foram gastos 70 bilhões realmente. A conta foi para a dívida externa, né? Para as costas do Brasil. 16 anos depois. Não, primeiramente o pedágio. O imposto foi criado para pagar, né? Um imposto criado para pagar a ponte, o custo da ponte, o pedágio. Então, todos os veículos de pequeno, médio e grande porte passavam pela ponte eram obrigados e pagavam o pedágio. 16 anos depois, economistas do próprio governo admitiram que a ponte já tinha sido paga 400 vezes. 70 bilhões vezes 400, você faz a conta aí e eu quanto é que deu. E essa grana até hoje nem sabe onde foi investido, mas a dívida estava lá. Dava para pagar a dívida umas 30 vezes, né? A dívida externa só com o dinheiro dos pedágios. Não foi paga o pedágio, a dívida externa e nessa época a dívida já beirava os 300 bilhões de dólares, né?
Foi justamente nessa época, 4 anos antes, que a Philip Morris, uma firma de cigarros inglesa, e a Souza Cruz se ofereceu para as juntas pagarem a dívida externa. Em troca, o governo ficaria 8 anos sem cobrar imposto das duas empresas de cigarro. O governo certamente não aceitou, nem os políticos, ninguém aceitou, ninguém cogitou, ninguém brigou. E era um negócio vantajoso tanto para o país, o Brasil, o país, não para e para as companhias de cigarro, mas não era bom para os governantes, né? Imposto, né? Imposto nunca é demais, né? Dinheiro no bolso deles nunca é demais. Então, ninguém aceitou e o Brasil se lascou. Ficou com a dívida externa astronômica, foi entregue pelo regime militar 400 bilhões de dólares de dívida externa. Impagável. Eu não sei a certo quanto é que está. Lula andou pagando um juros, pagou o juro aí, não pagou a dívida ainda está lá. O ativo está lá, cobrando. Agora vamos ao Gordinho, né? Esse ministro Gordinho. Então você já sabe mais ou menos os segredos do regime que eu falei aqui, o que aconteceu no regime. Aí a dedução sobre corrupção não fica para cargo de cada um. Então aqui, essa história você só vai ouvir nesse canal. Ninguém fala isso, nem Marco Antônio Villa, ninguém fala. Porque ele sempre diz, eu não tenho prova, não existe prova. Eu vivi esse tempo, eu sei o que aconteceu e estou trazendo para vocês. E antes de morrer eu vou deixar isso como legado. Entendeu? Aí vocês façam uso do que quiser. Essa maioria dos militares envolvidos estão mortos, né? Não tem. E outra coisa que vocês não sabiam, um, uma das. Não tem corrupção, não é investigado, não vai ter corrupção não. Que fazia parte do acordo da reabertura, da anistia, era anistiar os presos políticos, né, trazer de volta para o Brasil, anistiar os partidos que foram proibidos de exercer as funções, como PCB, PCdoB, essas coisas, e anistiar também torturadores, não investigar os ex-presidentes, nem seus ministros, e outra coisa, e também não... É isso mesmo, não investigar, não investigá-lo. Então você nunca vai saber a verdade, porque não vai haver investigação. Inclusive até torturadores foi incluído na lista dos anistiados, né? As pessoas que torturavam, que matavam, que sumiam com as pessoas. Então ninguém até hoje foi investigado, muito poucos, apenas o Ustra, né? Chegou ao patamar aí de torturador, mais dois. Outros já tinham morrido, outros estavam doentes, outros estavam passando, terminando seus dias nas enfermarias. Pronto, esse negócio mas os militares morreram pobre não, todos eles tinham seu pé de meia e tem uma. Isso não impede, como você sabe como é que eles fazem, usam laranja da família, até empregados e depositam no exterior, como os chilenos faziam, como os argentinos faziam, os ditadores faziam, o Somoza fez, né? Tanto que não deu tempo dele gastar, porque mataram o Somoza antes do combinado, né? Então o Somoza se lascou aí. Se lascou, entendeu? Então não deu certo, não funcionou, né? Como a pessoa, como diz aquele cachorro do desenho animado, não funcionou. Aí vamos ver agora, nós já falamos agora do regime, né? Pronto. A Embratel também foi sucateada por Fernando Henrique Cardoso, o príncipe não, o rei da privataria, foi o cara que mais vendeu estatais no Brasil. Nem os militares tiveram coragem. Esse Fernando Henrique Cardoso é um traidor da pátria. Quem falar bem desse cara merece punição e ser preso. Ele foi mais traidor do que o que está aí. Mais traidor. Foi o pior presidente que nós tivemos. Eu digo sem, ele era cruel, perverso, traidor e ladrão. Esse é páreo duro. Não vou dizer que isso seja coisa boa, não. Mas, né? Pronto, isso cada um vai julgar. Tem a eleição aí, eu não sei ainda nem quem vou votar, para ter uma consciência certa. Vamos ver quem merece o meu voto. Meu voto é um só, mas tem que merecer. O bichinho tem que gastar saliva, viu? Tem que mostrar para o que veio. Agora vamos falar do Gordinho, ex-ministro. O Gordinho é esse mesmo, que foi ministro da Fazenda durante todo o período militar. Era um Gordinho muito simpático e nessa época ele
Primeiro deu a ideia para o governo criar a CAPEM. A CAPEM era uma capitalização pecúlio militar. Você pagava por mês, aí parece que era um resgate ou aposentadoria. Eu não sei para que servia a CAPEM, porque não servia para nada, porque meu pai pagou durante a vida toda, que ele trabalhava na Companhia Nacional de Alta, e os trabalhadores que trabalhavam em estatais eram obrigados a ter a CAPEM, né? Então todo mês pagava. E a CAPEM de repente faliu, fechou, acabou e todo mundo que investiu dinheiro perdeu. Foi simples assim. Outro caso foi a caderneta de poupança Delfim, do dito cujo gordinho, do gordinho simpático, o gordinho que pousa de moralista, de professor e ensina como deve ser feita a economia no Brasil. Pronto. O gordinho simpático. O gordinho simpático, ele criou uma tal de Delfim e o garoto propaganda era Jô Soares. Tem até uma propaganda, Kid Poupança contra Jô Gastança. O Kid Poupança era o gordinho, né, desenhado como um herói, e o Jô Gastança era o Jô Soares vestido de vilão. Pronto, aí nós já sabemos no que deu, né? Um comediante misturado com com um ministrinho ali, aí criaram a tal da Delfim, que também fechou as portas, faliu, e o povo que tinha dinheiro depositado até hoje está querendo ver essa grana. Então esse é o homem impoluto que posa de bom moço, né? Criou essas duas coisas, a KPM, que o povo era obrigado a pagar e não receber, e a Delfim, a cadeia de poupança Delfim, que faliu até hoje, ninguém sabe para que lado foi esse dinheiro aí, todo mundo perdeu. Foi igual a Aposentec de Silvio Santos. Minha mãe pagou 4 anos do Aposentec, aí faliu e minha mãe não foi nem atrás, que perdido, né? Adeus Corina, que eu vou embora. Pronto. Esses são os homens impolutos, os homens honestos que o Brasil tem, o homem que era camelô e ficou rico. É tudo lenda, isso é tudo lenda. Por trás de cada riqueza no Brasil tem uma história feia, catingosa. Se você abrir assim a lata da história deles, cheira lixo, lixo bem fedorento, viu? Sabe, nesse país, o pobre que enrica só jogador de futebol. Pobre que enrica só jogador de futebol ou um cantor. Cantor, um artista na arte, mas trabalhando, ninguém rica desse país não, viu, amor? Porque eu vi meu pai trabalhando desde 13 anos, 12 anos. E o máximo que ele conseguiu foi uma casinha, um sítiozinho que teve que vender porque não deu mais para cuidar. Foi uma coisa que meu pai conseguiu até hoje. Então vamos lá, já falamos do gordinho simpático e, né, do ex-ministro gordinho. Agora vamos falar da Rede Globo de televisão, né? Pronto, isso aí vocês vão saber o segredo, porque ela pode ser considerada do capiroto e as outras também. A Rede Globo de televisão não é totalmente Roberto Marinho, nem dos Marinho, como muita gente diz, não. A Rede Globo de televisão foi financiada pela Time Life, pela CIA, pelo governo dos Estados Unidos, e surgiu, por coincidência, no ano do golpe militar, 1964. Então, ela apoiou o golpe, o Roberto Marinho apoiou abertamente o golpe, pela família, por Deus, aquelas coisas. E nem em Deus ele acreditava. Você vê, o ateu, e é desse jeito, em nome de Jesus, Deus do comando, porque eles não acreditam em Deus, por isso que eles roubam. Você vê pastores envolvidos em falcatruas, em roubo, em tudo, padre também, até padre roubando. Ninguém acredita mais em Deus, minha gente. São pouquíssimas pessoas. Jesus disse, poucos serão no meu reino, poucos entrarão no meu reino. Fim de papo. Não adianta você que está aí, não adianta. Poucos entrarão no reino do Senhor e pronto. Eu que tento andar certinho, eu não tenho nem 20% de certeza que um de eu serei salvo. Imagina essas pessoas que vêm batendo no peito e roubando o povo, enganando o povo, fingindo que é isso e aquilo. Entendeu? São servos do demônio. Isso é verdade, são servos do demônio. Entendeu? Essa língua demoníaca que eles falam aí nas igrejas, não sei, eu tenho até medo quando eu vejo esse povo falando. Que ali não é palavra de os anjos, quando falam, as pessoas entendem. Pronto, tem jeito. A Maria ouviu o anjo falar. Bendita sois entre as mães. Ouviu tudo isso. Ela sabia o que a gente está falando. Pronto, agora uma Rede Globo. Né? Apoiou o golpe militar, apoiou todo o regime militar, todo, até o seu final. Nunca deu uma nota contra. Nem quando o regime proibiu a novela Roque Santeiro, a primeira versão, em 74, parece. A primeira versão foi proibida.
porque tinha negócio de bordel, aí por causa da família, né? O, em nome de Jesus proibiram a primeira versão da novela. A segunda passou numa boa, mas a primeira foi proibida. Aí vamos lá. Eles fizeram o seguinte: em 1982, Brizola era candidato, né? Tinha formado o seu PDT, e a Globo não queria de jeito nenhum que Brizola vencesse as eleições, porque Brizola prometeu que se um dia fosse presidente da República, ia encampar a Globo. Encampar, tornar do Estado. Então, era o terror da Globo, Leonel Brizola. Então, a Globo inventou uma tal de Proconsult. Proconsult é o seguinte: ela fazia uma prévia das eleições. Enquanto rolava as apurações, ela já ia dando o resultado. Nisso, Brizola estava na frente nas aberturas das urnas e a Proconsult mostrava ele em terceiro lugar. Eles iam fazer, enrolar tudo e depois dar um golpe e anunciar na televisão, porque a Globo, 84% da população era ligada na Globo, não toda a Globo era lei, entendeu? Só que no Rio de Janeiro o pessoal resolveu votar no Brizola nessa época. Até o Agnaldo Timóteo veio como candidato a deputado pelo PDT. Até Agnaldo Timóteo, e Sebastião Neri, Carlos Imperial, os camaradas mais reacionários que você pode imaginar, vieram com Brizola. O Agnaldo Timóteo, eu vou falar um segredo aqui. Esse eu sei que eu sei. Isso aí conversei, foi com o próprio Darcy Ribeiro. O que Agnaldo Timóteo queria era a Rádio Roquete Pinto para ele. Por isso que Agnaldo Timóteo brigou com Brizola e deixou de apoiá-lo. Porque o sonho de Agnaldo Timóteo era ser dono de uma rádio, principalmente a Roquete Pinto, para botar o pessoal que ele gostava, né? Aquele negócio, tocar as músicas dele. Pronto, aí Brizola não concordou, porque a rádio era estatal. Houve uma confusão, troca de impropério, né? Um chamou um de rato, outro chamou outro não sei de quê. Foi uma coisa feia mesmo, foi quase sair no tapa mesmo. Então esse é o motivo porque Agnaldo Timóteo tornou-se tão radical e tão anti-brizolista. E realmente ele arrumou muito voto para Brizola, né? 500 mil não é brincadeira não. Mas ele não tinha direito de pedir um estatal para ele. Então, Agnaldo, perdoe, mas eu tô falando aqui teu segredo, viu, meu filho? Desculpa aí, leva a mão. Aí vamos lá vamos continuar. Vamos terminar. Sim, aí a Globo se deu mal, né? Porque Brizola venceu as eleições e a Globo bateu com a cara na porta. Só que na primeira eleição diretas, que Lula veio como candidato e Brizola veio vice, a Globo foi mais esperta. 2 anos e meio a 3 anos antes, ela começou a mostrar no Fantástico e no seu Jornal Nacional, criou uma lenda, um herói nacional, ou seja, um tal de um caçador de marajás. Sim, Fernandinho Beiramar de Mello, esse mesmo. Esse era o herói nacional, o camarada o paladino da justiça, o que veio para salvar o Brasil da corrupção, o caçador de marajás. Até hoje não sabe qual foi o marajá que ele caçou, porque ele mesmo, a família dele mesmo, era formada por marajás. Collor de Mello, um político metido a playboy, da República das Alagoas, né, um dos dos estados mais atrasados e violentos do Brasil, onde os coronéis ainda mandam, né, até hoje mandam lá. E ele é de uma família de coronéis corruptos. Inclusive o pai dele matou um camarada lá na Assembleia lá de Brasília, né? Eu não sei o ano, mas o pai dele foi atirar num e matou o outro. Foi desse jeito. Ele resolvia as coisas na bala. A família de cangaceiro, né? Então, esse aí foi o camarada, o caçador de marajás que a Globo criou para derrotar Lula e Brizola. Com medo que a Lula prometeu. Brizola prometeu que ia encampar a Globo. Brizola não tinha papa na língua. Ele devia fazer tudo no silêncio, mas ele foi falar, foi bocão. A Globo preparou o povo. Isso, um desconhecido alagoano, de uma família tradicionalista corrupta, cresceu nas pesquisas. Quando chegou, já estava na frente, quase todos os estados, só perdia mesmo no Rio de Janeiro e em Rio Grande do Sul. Deu-se um embate, prepararam um circo, né? Botaram o Lula e Brizola no meio, e quando o Brizola viu que tinha perdido o debate, ele pediu chorando que o povo votasse em qualquer um, menos naquele homem. Pronto, era o candidato das elites, né? O candidato dos poderosos, o candidato dos mesmos que apoiaram o golpe militar. Tá vendo como a Globo sempre envolvida? Aí hoje como a Globo arrumou essa briga com o Bozo, com esse menino aí, estão chamando a Globo de comunista. A Globo nunca foi comunista, a Globo é imperialista, a serviço dos Yankees, viu? Se você não sabe,
A Globo não cai porque os Yankees não querem. O dia que os Yankees quiserem que a Globo caia, a Globo cai. Primeiro Deus, né? Deus derruba qualquer coisa. Isso aí eu não boto em... Então essa é a história, a história que eu tenho a falar sobre os segredos de um regime, de um ex-ministro gordinho e da Rede Globo de televisão. E se eu falar, e tem mais coisas que a Globo se envolveu, até hoje se envolve, né? Ele, 84%. Hoje não, hoje a Globo perdeu muita audiência, mas na época 84% dos lares era dela, né? Então ela fazia as leis, ela decidia quem ia ganhar para prefeito em qualquer outra cidade, quem seria o presidente do Brasil, sempre resolveram. Sempre resolveram. Só que agora o povo já pegou a marmota, só que pegaram totalmente errado. Quando a Globo se põe um pouco a favor do povo, o povo acha que a Globo é comunista e é contra o santinho lá do outro lado. Tá entendendo como é que é as coisas no Brasil, cara? O tiro só sai pela culatra. Então vamos lá. Terminando aqui, o insólito bizarro, o sobrenatural, né? Contos de terror, realmente isso é um conto de terror. A história do Brasil é uma história de terror, meu amigo. É história de terror e grande. Então, fico com Deus, eu vou com ele. Amém. Espero que tenham gostado. Dê o like e o que quiserem mais aí. Se quiser, tô nem aí, mas...